Olá, eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos retomar aqui o nosso estudo, crescendo em amor pela família. Família é algo maravilhoso. Família foi aquilo que Deus instituiu para a nossa felicidade, né? Deus, quando instituiu a família, Ele instituiu para trazer felicidade à raça humana. Mas nem todos entendem assim e não estão vivendo aquilo que Deus planejou, né? E nós vamos aqui retomar o estudo e hoje nós iremos meditar sobre uma passagem bíblica rica, maravilhosa, que está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 6. 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, sê servido de te lembrar. Olha que interessante. Ele pedindo para o Senhor lembrar que ele andou diante do Senhor em verdade e com o coração perfeito. E ele acrescenta: e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele virou para a parede e chorou muito e disse: Senhor, e apresentou ali os seus argumentos diante do Senhor. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que lindo, né? E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Olha que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Ele ouviu a oração de Ezequias. Que maravilha, não é? Então, a meditação para nós hoje é a seguinte: colocando a casa em ordem. Colocando a casa em ordem. É o que está aqui no versículo 1. Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu irmão, Ezequias, ele foi rei em Judá por 29 anos. Ele reinou conjuntamente com seu pai, de 729 a 715 a.C. E com a idade de 25 anos tornou-se rei absoluto. Idade de 25 anos. Que bênção, né? Então, colocando a casa em ordem. Casa, o que nós entendemos por casa? Casa é o edifício. Casa é a construção. E lar? Lar é um lugar onde nós convivemos com a nossa família. Então, o que eu entendo por lar? Eu fiz aqui, olha só, o lar. O L é um lugar, o A de amor e o R de respeito. Olha que bênção. Então, lar, lugar de amor e respeito. É o lugar onde nós convivemos, porque a casa é o edifício, a construção, mas o lar é onde nós construímos o nosso relacionamento com a nossa família. Lugar de amor e respeito. Nós vivemos em tempo em que a família perdeu a sua referência de ser um lar. Infelizmente, muitas famílias perderam essa referência. Elas imaginam o lar apenas como uma casa, um edifício, uma construção. Mas o lar é o relacionamento entre marido e esposa, entre marido e esposa e os filhos com os pais, não é? Então, muitas pessoas não gostam de ficar em casa,
né? Nós estamos vivendo aí o Fique em Casa, mas não tem nada a ver com isso. Mas muitas pessoas não gostam de estar em casa com a sua família. Imagina que tem pessoas que saem do trabalho, né? E às vezes vai com os amigos para algum lugar, né? Vão lá para conversar e demoram para voltar para casa. Irmãos, eu penso numa pessoa caseira, sou eu. Por quê? Porque eu tenho paz em casa. É uma alegria estar em casa. Então, se você não está vivendo a alegria de estar na tua casa, pense bem, pode estar havendo algum problema aí de relacionamento, algum problema sério entre você, sacerdote do lar, e a esposa ou a esposa em relação ao marido, não é? Então, vejam só, infelizmente o casamento tem sido desvirtuado, infelizmente. Poucos sabem o que é uma família no sentido patriarcal, ou seja, família com pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. Qual seria então o modelo de família de acordo com a vontade de Deus? Veja bem, infelizmente hoje tem sido criada aí uma família alternativa, né? Família alternativa, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não é a família como Deus instituiu. É o que nós lemos em Gênesis 1, versículo 28, quando o Senhor criou um homem e uma mulher. Veja bem, Deus criou um homem e uma mulher. É o que está escrito na Bíblia e eu creio na palavra de Deus. Diz aqui Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler esse versículo aqui na linguagem de hoje. Olha o que diz aqui. E Deus os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Olha só, Deus os abençoou. Então veja, Deus abençoou porque foi aquilo que ele instituiu, homem e mulher, Adão e Eva. Então o que foge disso não é aquilo que foi planejado por Deus. E infelizmente tem fugido, né? Você deve saber de cada história, né? Que a gente fica assim, com o cabelo em pé, né? No meu caso não fica muito, mas é isso, né? Você fica arrepiado, você fala, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Que absurdo é isso, né? E o que acontece? Nossos filhos estão crescendo e estão vendo essa mudança, infelizmente, que a sociedade está nos oferecendo, infelizmente, né? Mas não foi aquilo que Deus estabeleceu. Deus instituiu família e ele criou homem e mulher. É o que nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus. Então, no estudo de hoje, vamos ver o que o rei Ezequias o rei Ezequias recebeu uma ordem do Senhor através do profeta Isaías para colocar em ordem a sua casa. Talvez, veja bem, talvez algumas coisas precisariam ser acertadas na sua casa, mas na hora que ele ouviu a notícia do profeta, ele não pensou em nada disso, de forma nenhuma, mas ele virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Na hora que ele ouviu a notícia, coloca a tua casa em ordem, né? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então veja bem, alguma coisa não estava indo bem na sua casa. Muitos dizem que a sua casa é espiritual, mas eu creio que é a casa espiritual e também a casa onde ele morava. Alguma coisa não estava agradando ao coração de Deus. Então eu faço aqui uma pergunta, como está a tua casa? A tua casa está em ordem? A tua casa está em ordem? Deus se alegra da ordem, porque o nosso Deus não é o Deus de desordem, nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é Deus de ordem. Então, veja bem como é sério tudo isso. Então, o rei Ezequias, ele entendeu que precisava colocar a sua casa em ordem, a sua vida espiritual em ordem, né? Então, baseado na experiência de Ezequias, no versículo 13 ele faz uma pequena oração, no versículo 13, e ele diz aqui no início, lembra-te, Senhor, peço-te. Olha só, lembra-te, Senhor, peço-te. O que ele estava dizendo ao Senhor? Lembra-te, Senhor.
Lembra-te, o Senhor tem visto a minha vida, o Senhor tem visto como eu tenho procedido na minha casa, junto à minha família, a minha vida espiritual. Então lembra-te, Senhor. O que você teria hoje para dizer? Senhor, lembra-te, lembra-te, o Senhor tem visto o que tem acontecido comigo. Lembra-te, Senhor. Olha, foi uma oração sincera, de humildade. Ele virou-se então para a parede, naquele momento que você vira para a parede para ter um momento de intimidade, sozinho ali, você e Deus, e ele falou com Deus abertamente, uma oração humilde, uma oração regada com lágrimas, porque, já imaginou? Você vai morrer e não vai viver. Imagina só como ele ficou naquele momento. Será que Deus se lembraria do que você tem feito na sua casa se você disser hoje, como o rei Ezequias, Senhor, lembra-te, o que o Senhor iria se lembrar daquilo que ele tem visto na tua casa? Tua casa está em ordem? Você está em ordem com a tua esposa? Está tudo certinho? Meu irmão, esse ordem aqui é muito sério. É muito sério. Talvez você esteja morando com a sua esposa, mas está em desordem. Que desordem, pastor? Minha casa está em ordem, é uma benção, mas você não está em ordem perante a nossa sociedade, a justiça, não é? E você talvez seja em ordem com Deus, está tudo bem, mas precisa colocar em ordem. O que é colocar em ordem? Pegar aquela canetinha e assinar aquele papel lá. Talvez você diga assim, meu pastor, não precisa isso. Irmão, é colocar em ordem. Precisa ser acertado isso. Deus se alegra da ordem. Nós estamos entendendo, né? Então, coloca a tua casa em ordem. É o que nós vamos verificar no dia de hoje. Então, vamos juntos refletir sobre como colocar a nossa casa em ordem. Vamos lá, então. Primeira ordem, vida espiritual. Está aí no versículo 3. Andei diante de ti com fidelidade. Olha que bênção. Andei diante de ti com fidelidade. A primeira ordem, a vida espiritual. Ezequias era fiel a Deus em sua casa. Ele dedicou sua vida à oração. Você tem dedicado a sua vida à oração? Você tem ensinado os seus filhos, levado os seus filhos a ter uma vida de oração? É importante isso, né? É importante. Sua vida espiritual estava em ordem. Ele foi humilde, virando-se para a parede para ter um momento a sós com Deus. A sua vida espiritual estava em ordem. Ele sabia que a partir do momento que ele virasse ali para a parede para conversar com Deus, Deus iria ouvi-lo. Deus iria ouvi-lo. Então, ele diz, andei diante de ti com fidelidade. Olha o que Deus deseja ver na nossa vida e ver na vida da nossa família. Andar diante do Senhor em retidão, em fidelidade, buscando servi-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. A vida espiritual, meu irmão, ela norteia tudo na nossa vida. A vida espiritual é fundamental na nossa vida, porque a vida espiritual representa a tua vida com Deus, o teu caráter sendo moldado por Deus. É a nossa vida espiritual, ela é tudo na nossa vida. Se a família é uma prioridade, então precisamos orar em família. Olha, meu irmão, como é sério isso. Orar em família. Não tem essa do momento da oração, o sacerdote do lar chega lá e fala, vamos almoçar. Ou vamos jantar, vamos. Aí o filho chega e pega o prato e sai correndo. Não, eu estou assistindo lá o desenho, estou assistindo um filme, eu preciso terminar de assistir. E ele pega o prato e sai e vai lá em frente à televisão fazer a sua refeição. Você acha que está certo isso? Isso é uma casa em ordem? Não é. Então não permita, meu irmão, que isso ocorra. Não é você, como sacerdote do lar, não permita que isso ocorra. O momento da refeição é sagrado, o momento que a família assenta-se em torno da mesa, é um momento sagrado. É muito lindo tudo isso. Eu amo quando tenho a possibilidade de estar num feriado, época do Natal principalmente, a família sentada à mesa, conversando, fazendo a refeição junta. Isso representa comunhão.
Isso representa a comunhão. Então, precisa estar em ordem. A nossa família precisa estar em ordem. Não tem essa de um pegar o prato e ir para a sala, o outro pegar o prato e ir lá para o quarto, né? Sentar-se lá. Não tem essa, meu irmão. Aquele momento é sagrado. É sagrado. E tem famílias que um irmão não consegue fazer a refeição ao lado do seu irmão ou da sua irmã, porque eles estão brigados. Então ele falou, não vou sentar nessa mesa, vou pegar o prato e vou comer para lá. Não pode existir isso. Você sabe quem promove tudo isso. O inimigo promove a separação, a divisão. Ele não quer ver a sua família unida, fazendo a refeição juntas, participando daquele momento que é tão importante, tão lindo. O inimigo não deseja isso. Então ele quer realmente separar. Ele veio roubar, matar e destruir, e ele quer fazer isso com a nossa família. Ele quer os irmãos um longe do outro, um não conversando com o outro. Imagina que chega no Natal, um liga para o pai, para a mãe e fala, fulano vai estar aí? Vai, então eu não vou. Meu irmão, que coisa triste, como os pais sentem nesse momento. Misericórdia que um dia uma das minhas filhas ligar e falar, pai, a Thelma, ou a Tatiane, ou a Thaís, ela estará aí? Vai estar com a gente sim. Pai, eu não vou, porque a gente teve um problema aí, eu não vou, não quero participar desse momento com ela. Misericórdia, meu coração ia ficar muito triste. Eu tenho certeza que o teu coração também ficaria, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e Ele quer que o nosso lar esteja em ordem, a nossa casa esteja em ordem. Então, se a família é uma prioridade, então precisamos orar em família. A casa, além de ser um lugar de refúgio, deve ser também um lugar de oração e de leitura da Bíblia. Você tem lido a Bíblia na tua casa? Eu leio sim. Que ano você lê? Eu tenho assistido muito cultos online e eu leio a Bíblia. Não, meu irmão. É ter um momento de leitura da Bíblia. Você, a sua família, não é? É tão importante isso. A nossa igreja tem ensinado às nossas crianças, tem ensinado o culto doméstico. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é poderoso. A minha vida era eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe era mais assim, frequente na igreja, meu pai não era tanto. Então era uma guerra ali, minha mãe puxando para a igreja e meu pai puxando um pouquinho para lá. Né? Então era uma luta, irmãos, era uma luta, mas a minha mãe não deixava de orar junto, falar, filho, vamos ler, vamos estudar, sabe? É importante demais, você precisa disso, é importante demais. A Bíblia, a casa, além de ser um lugar de refúgio, deve ser também um lugar de oração e de leitura da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela é que norteia a nossa vida. Se Deus for lembrar do que você faz em casa, como ele diz aqui, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Se o Senhor for lembrar daquilo que você faz em casa, ele vai se lembrar do quê? Ele vai se lembrar do quê? Temos que cuidar espiritualmente da nossa família. Não esqueça, é um detalhe fundamental na nossa vida como relacionamento na nossa família. Temos que cuidar espiritualmente da nossa família, inclusive ensinando as crianças como proceder na hora da refeição, ensinando as crianças como participar de um culto, como realmente participar da obra de Deus. Isso é fundamental na nossa vida. Vamos então para o segundo tópico do estudo que estamos aqui. É uma conversa, né? É uma conversa. Eu tenho muita dificuldade de dar estudo, porque eu estou dando estudo, de repente eu já estou pregando. Porque eu não consigo dar o estudo, ficar ali, sabe? Daqui a pouco eu já estou pregando, já faço apelo, já vou orar. Pastor, é complicado, é difícil. A segunda ordem, relacionamentos. Então, primeira ordem, vida espiritual. Segunda ordem, relacionamentos. O versículo 3, a segunda parte do versículo diz assim, com inteireza de coração. Olha só, com inteireza de coração, o relacionamento que ele tinha com a sua família e a relação que ele tinha com Deus era com inteireza de coração. Então Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido, meu irmão, coração inteiro para com Deus e para com a sua família. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente as pessoas de sua família. Ele era íntegro. Jeremias 29, versículo 13, nos diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de
todo o vosso coração. Olha o que Deus espera ver em nós, olha o que Deus espera ver na nossa família. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É dessa maneira, ele era íntegro, o seu coração era inteiro, voltado para o Senhor. Talvez você diga assim, mas então Ezequias, ele não tinha um seu momento de lazer com a família? É lógico que tinha, e aliás tem que ter, não é? Tem que ter o seu momento de lazer, mas há tempo para tudo, há o tempo do lazer, há o tempo da oração, há o tempo de estar na igreja, há tempo para tudo. Então, não é ficar agora, não, agora é só igreja e casa, não, você tem que ter um momento de lazer com a tua família, isso é fundamental, não é? Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ou seja, com inteireza de coração, inteireza. Ele era íntegro para com Deus e com as pessoas da sua família. Então, ter um coração inteiro significa não ser fingido, significa um coração sem divisão. Não estão entendendo? Um coração sem divisão, não é um coração dividido. Por isso o apóstolo Tiago nos ensina limpar nossas mãos e o coração. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha aqui, que conselho maravilhoso nós encontramos aqui na palavra de Deus. O que é ânimo dobre? Ânimo dobre é ânimo que se anima para os dois lados. Se anima tanto para as coisas de Deus, como para as coisas que não são de Deus. E nós temos que zelar pela nossa família, colocar a nossa casa em ordem, para que a nossa família não tenha ânimo dobre, tanto animado para o lado das trevas, como animado para o lado da luz. Não podemos, irmãos, não podemos. Nós tomamos uma decisão, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e nós intercedemos, nós oramos sempre pela nossa família, estamos sempre colocando a nossa família em oração diante de Deus. Eu oro todos os dias, para que tudo vá bem, não é? Para que tudo corra bem, para a honra e glória do Senhor. Então, o ânimo dobre, é complicado isso, né? Ele está dizendo aqui, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Teu coração é do Senhor Jesus. Não tem espaço para outras coisas no teu coração, não. Porque o coração é que manda na nossa vida. A hora que esse instrumento aqui resolver aposentar, acabou, meu irmão. É ele quem manda em nós. É muito sério, né? Muito sério. Então, em casa é onde ficamos mais à vontade, né? E é em casa que realmente nós mostramos quem somos. É em casa que nos revelamos por inteiro, meu irmão. É em casa que nós vamos ver quem realmente somos, porque onde você está à vontade é no teu ambiente ali, que você tem toda a liberdade para falar, para agir, é em casa. Então, os filhos estão sempre de olho em nós. Eu sempre digo isso, e as crianças hoje são tão espertas, né? São tão espertas, elas já nascem hoje fazendo assim com o dedinho. Ó. Você olha para a criança, ela acabou de nascer, ela já está com o dedinho fazendo assim, procurando o celular. É incrível como as crianças hoje são diferentes. Elas são muito, muito espertas, elas estão de olho em tudo. Então a nossa casa precisa estar em ordem para que elas aprendam essa ordem maravilhosa e levem isso depois para a sua vida, para a continuidade da sua vida. Então, se você tem falado palavras duras com quem você deveria amar, lembre-se de que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Está lá em Mateus 12, versículo 34, a segunda parte do versículo. Então a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Se você ama verdadeiramente a sua família, se você está lutando pela ordem na tua casa, na tua família, o teu coração estará cheio dessa ordem que Deus deseja que ocorra na nossa vida. E aí o que vai acontecer?
você vai usar palavras brandas, não é? Sem gritaria. Que coisa horrível, é uma casa de gritaria. A mãe gritando com o filho respondendo para o pai entra para... Misericórdia, misericórdia. A nossa casa tem que estar em ordem. A nossa casa é o lugar onde o príncipe da paz habita. E o príncipe da paz é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então a nossa casa precisa ser um lugar de paz e não de guerra. Aliás, não foi para isso que Deus uniu um homem e uma mulher. Deus uniu um homem e uma mulher para viver em paz, não em confusão. Que bênção, né? Glória a Deus, porque eu tenho certeza que você tem vivido isso na tua casa. Se ainda não tem, continue orando, continue buscando a Deus, porque isso vai acontecer, porque é o desejo do teu coração. E você pode, com toda humildade também, como Ezequias, virar-se para a parede e falar: Deus, eu quero essa paz na minha casa. Eu quero essa paz junto à minha família. E Ele vai abençoar grandemente, né? E você vai cada vez mais crescer em amor pela sua família. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Então você tem amado a sua família de todo o coração, de todo o coração. Muitas famílias estão hoje vivendo a crise do perdão e não conseguem se perdoar, meu irmão. Olha que coisa terrível. Famílias vivendo a crise do perdão, elas não conseguem se perdoar. Então isso é muito complicado, né? Mas nem no Natal ela consegue se perdoar. Ela liga e fala: vamos lá para a casa do pai, vai ter um almoço, vamos para lá. Mas ela está ali, como se diz, enroscada com algum problema e não consegue perdoar. Meu irmão, libera o perdão. Se você está complicado, se você não está em ordem em relação com o teu irmão, você já casou, já mudou, está lá, mas ainda tem um entrave ali com o seu irmão ou com a sua irmã de carne, não é? Isso precisa ser acertado. Libere esse perdão, você vai ser abençoado, né? Libere esse perdão. E, veja bem, quem perdoa, ele esquece realmente o mal que foi feito. Ele esquece. Talvez você diga assim: mas como esquecer? Foi muito difícil. Mas quando você perdoou de coração, você pode até se lembrar daquele problema que houve, mas aquilo não causa nenhum mal mais a você, porque o teu coração foi limpo, limpo pela unção de Deus, limpo pelo poder de Deus, e agora então você consegue perdoar, você consegue amar com tranquilidade. Mesmo que você venha se lembrar do que aconteceu, aquilo não lhe causa mal, porque você já foi curado. Perdão é cura. Talvez você diga assim: mas perdão é só Deus. O perdão é divino. Eu sei, Deus é amor e Ele perdoa realmente. Já imaginou se Deus resolvesse não nos perdoar? Estaríamos completamente perdidos, né? Completamente perdidos. Mas Ele nos perdoou e nos aceita do jeito que nós somos. Eu sou complicado, nós somos complicados, mas Deus nos ama do jeito que nós somos. Graças a Deus. Então libere perdão. Não deixe que a tua família viva essa crise. A falta de perdão causa enfermidades na alma e atinge até o nosso físico. Dá gastrite, dá dor na cabeça, é terrível. Então não viva essa crise, não. Perdoe, limpe o teu coração, porque Deus quer ver a tua família em ordem e abençoada diante dEle. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Vamos então para o terceiro tópico dessa conversa que está acontecendo conosco hoje. Terceiro tópico, terceira ordem, atitudes. Atitudes. No versículo 3 ainda, na parte final do versículo, diz assim: fiz o que era reto aos teus olhos. Olha o que o rei Ezequias disse ao Senhor: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Você tem procurado fazer o que é reto aos olhos de Deus? Isso agrada o coração de Deus. Então as atitudes mostram quem realmente somos. As nossas atitudes demonstram quem realmente nós somos, né? E você não consegue enganar por muito tempo, não. Não consegue enganar. De repente vai acontecer alguma coisa e você vai demonstrar quem realmente você é. Muito sério isso, né? Então Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam o nosso Deus. Tudo isso foram argumentos que ele utilizou. Irmãos, ele tinha créditos espirituais. Olha que lindo. Ele tinha créditos espirituais. A partir do momento que ele se voltou para a parede para falar com Deus, ele colocou ali todos os seus créditos diante de Deus. Que maravilha, não?
Isso é poderoso, isso é lindo, isso é maravilhoso. Ele colocou os seus créditos. Deus tem sido fiel a ti, servido ao Senhor com o coração inteiro. Eu não sirvo a ti pela metade, não tenho ânimo dobre, não, meu coração é completamente do Senhor. Ele foi argumentando, dizendo para o Senhor, isso são créditos espirituais. Quais são os créditos espirituais que norteiam a tua vida? O que você pode dizer hoje para o Senhor? O Senhor tem visto, eu tenho sido dizimista fiel, eu tenho comparecido à tua casa, eu tenho louvado, tenho adorado a ti, eu tenho glorificado o teu nome na minha vida, junto à minha família, eu tenho procurado levar a minha família a servir a Deus. São os créditos que você apresenta diante do Senhor. Vejam só, que bênção, olha que crédito lindo de Ezequias. O templo estava fechado, e a primeira coisa que ele fez quando se tornou rei, o que foi? Foi mandar abrir o templo de Deus. Olha que maravilha, olha o que ele fez, a sua primeira atitude está lá em 2 Crônicas 29, versículo 13. Nós vemos aqui na Bíblia corrigida, versão corrigida. Olha o que diz aqui. E fez, ou melhor, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha que lindo. Ele fez tudo o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então ele tinha argumentos, ele tinha créditos espirituais para falar com o nosso Deus. Que poderoso, que maravilhoso isso, não? Ele tinha créditos espirituais. E ele então restabeleceu o culto ao Senhor. Depois você lê, é um pouco extenso, depois você lê aí na tua casa, está lá em 2 Crônicas 29, versículos 20 a 36. Está aqui, Ezequias restabelece o culto a Deus. Está tudo escrito aqui como de fato aconteceu. É muito linda essa passagem. 2 Crônicas 29, versículos 20 a 36. Depois você lê com tranquilidade aí. Você vai ver que ele restabeleceu o culto ao Senhor. Então, veja que atitude maravilhosa ele tomou, né, como verdadeiro homem de Deus, homem que se preocupava com a obra de Deus. Então, quais são as atitudes que sua família tem tomado? Quais são as atitudes? Às vezes, a família está fora de ordem. Não é? Isso é complicado demais. Ninguém sabe quem é quem. Olha o grande problema. Olha o grande problema. Ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis. É preciso definir os papéis de cada um. Homem, exerça a tua função de sacerdote do lar. Você precisa definir os papéis na tua casa. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Olha que lindo. A nossa bandeira é linda, né? Maravilhosa. Ordem e progresso. Tanto no âmbito espiritual como no âmbito material. Serve para as duas coisas, tanto espiritualmente como materialmente. Ordem e progresso. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso é ordem, meu irmão. Isso é ordem que precisa ser estabelecida na nossa casa, no nosso lar, junto à nossa família. Que poderoso, que maravilhoso é isso, né? Graças a Deus. Então, concluindo, coloque a sua vida familiar em ordem, meu irmão. Coloque a sua vida familiar em ordem. Como está a tua casa? Se eu, de repente, resolver fazer uma visita para você assim, eu acho que visita surpresa é meio ruim, né? Mas se eu for visitar, ficar um período lá da tarde ou da manhã, fazer uma refeição na tua casa, o que eu vou presenciar na tua casa? Eu vou sair de lá feliz, dizendo, Deus, obrigado, porque verdadeiramente esse lar está em ordem, verdadeiramente esta casa está em ordem, né? Olha que benção, que maravilha. Eu vou preparar algumas visitas surpresa aí. Não vou fazer isso não. Mas Deus tem visto, Ele tem se agradado daquilo que Ele tem visto na tua casa, Ele tem visto que a ordem realmente está presente na tua casa. É necessário demais, é fundamental que isso aconteça.
Então coloque a sua vida familiar em ordem. Quando colocamos a nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve. Olha que lindo, Ele nos ouve, Ele vê nossas lágrimas, Ele cura, Ele dá vida em abundância e faz o impossível por nossas vidas. Ele faz o impossível acontecer. Você agradou tanto o coração de Deus com as suas atitudes junto à tua família, que não tem como Ele não responder a oração que é feita na tua casa, na tua família. É poderoso demais, é maravilhoso demais. É uma vida abundante que Ele veio nos trazer. Então coloque em ordem sua vida espiritual, seus relacionamentos e suas atitudes. Coloque em ordem. É fundamental que isto aconteça. Amém, meu irmão? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Então, primeira ordem que nós vimos aqui hoje, vida espiritual. Segunda ordem, relacionamentos. E terceira ordem, atitudes. É fundamental que isto aconteça para que a nossa casa esteja em ordem, alegrando o nosso coração, alegrando o coração da nossa família e alegrando principalmente o coração de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu quero abençoar o teu lar, eu quero abençoar a tua família. Eu quero que você experimente essa ordem maravilhosa, porque ela é maravilhosa. Deus se agrada, se alegra de ver a ordem presente na nossa casa. Amém? Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Senhor, como é bom falar contigo, Pai, e ter a certeza que o Senhor é vivo e é real nas nossas vidas. Ter a certeza que o Senhor tem cuidado da nossa família, meu Pai. Por isso te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Deus, que a ordem que o Senhor se alegra em vê-la esteja presente na vida de cada lar. Eu quero abençoar agora a vida de cada um que está participando nesse momento, que está assistindo, participando desse estudo maravilhoso da tua palavra. Eu quero abençoar agora. Deus, se o inimigo tem se levantado para trazer confusão nessa família, confusão entre maridos e esposas, confusão entre os filhos, confusão entre pais e filhos, confusão entre os filhos e os pais, Pai, em nome de Jesus, que isso agora caia por terra nesta casa, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer ação do maligno contra essas vidas, contra a vida dessa família. Essa família é especial para o Senhor ama essa família e o Senhor deseja vê-la em ordem e em progresso. Deus abençoe poderosamente, que todo mal seja desfeito, banido desse lar. Estabelece a tua ordem gloriosa, que os seus filhos tenham créditos espirituais para falar contigo e receber a tua bênção. Pai, nós louvamos, nós exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Pai, obrigado porque família é um dos valores da nossa igreja, e a nossa igreja tem essa grande preocupação em abençoar a vida das famílias. Deus, estende, Pai, a tua mão poderosa sobre esse lar, estabelece a tua paz, que é gloriosa, que é bendita, que é maravilhosa. Eu os abençoo agora com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Chegamos no final. Nós temos ainda mais 2 quintas-feiras pela frente, né? Hoje foi a segunda, mas nós temos mais 2 quintas-feiras ainda para estarmos juntos estudando e meditando sobre crescendo em amor pela família. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Acredite nisso, eu vos amo em Cristo Jesus. Um forte abraço.